Olá pessoal do canal Brasil Notícias, bom dia, tô de volta, sou Hilgley Fagundes. Hoje é 14 de outubro de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, vale a pena. Bom, também quem quiser dar uma força ao canal, ajudar a gente aí com alguma contribuição, gente, tem uma maneirinha lá no link também, lá na descrição, tá bom? Vambora? Ó, pessoal, é o seguinte, vocês sabem, né, que o STF está procurando uma ação, um jeito para tentar soltar Lula. Bom, e aos poucos a gente está colhendo provas que deixam bem claro essa tentativa. E essa matéria tem uma gravação, tá ali, ó, uma entrevista que o próprio Dias Toffoli deu, que vai literalmente tirar, acho que qualquer dúvida que você possa ter em relação a essa questão do STF. Você vai entender já já isso aqui, tá? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto sem as notificações. Olha só, gente. Numa entrevista concedida há alguns anos, em 2016, logo após o Supremo Tribunal Federal, STF, estabelecer que o cumprimento da pena deveria ser iniciada a partir da condenação em segunda instância, o ministro Dias Toffoli deu uma entrevista ao jornal O Tempo, onde defendia conveniência o veredito. Preste atenção nisso aqui. Da corte e inclusive exemplificava didaticamente o acerto da decisão. Presentemente, decorridos apenas 3 anos, o mesmo Dias Toffoli tem uma posição totalmente inversa. Estão começando a entender agora? O atual presidente do STF agora é contra a prisão após a condenação em segunda instância. Mudou de opinião. A pergunta é, o que mudou de lá para cá? Mas, continuando. Impossível que o ministro, tão firme naquela época, 2016, passado alguns poucos anos, sem nenhum fato jurídico novo a justificar, tenha mudado radicalmente de posição. Que segurança jurídica oferece esse magistrado? Pergunta. Que segurança jurídica oferece o STF? Outra pergunta. Fica a nítida impressão que o ministro e o tribunal mudam de opinião e de tese de acordo com quem são os réus. Estão começando a compreender? Abaixo a entrevista. Cadê aqui abaixo a entrevista? Ouça com atenção. Eles brincam de fazer justiça. Vou colocar para vocês aqui, gente, é inacreditável, né? Vamos lá. O título desse vídeo aqui diz assim, ó, a prisão em segunda instância sempre foi aceita no Brasil, até políticos começarem a serem condenados. Aí mudou de figura. Ok. Como que o senhor enxergou a reação do meio jurídico ao posicionamento do Supremo sobre a questão da prisão em segunda instância? Eu sempre tive comigo que não era necessário aguardar o recurso especial junto ao Superior de Justiça, nem o extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, há 2 anos atrás eu levei esse tema ao plenário do Supremo Tribunal Federal, num caso relativo a Luiz Estevam, que foi condenado e estava já com mais de 26 recursos só no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Quando recebi o processo em meu gabinete, ele estava naquele dia, era o último dia para decidir, porque no dia seguinte já haveria a prescrição. Ou seja, se eu não tivesse tomado uma atitude drástica de entender aqueles recursos protelatórios, o que foi confirmado pelo colegiado, ele estaria solto, porque teria prescrito através deste artifício de inúmeros e inúmeros recursos. Então eu penso que essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi correta, porque havendo já os juízos ordinários que julgam o fato, os tribunais superiores julgam a legalidade. Ele não julga se o fato ocorreu ou se o fato não ocorreu, ele julga a legalidade. A não ser naqueles casos em que originariamente o Supremo tem que julgar, que são os casos chamados de autoridades com foro de prerrogativa de função, como os parlamentares e os ministros. Que Lula não Pois tem. bem, mas nos casos normais, o que ocorre? É o caso Um juiz na sua cidade, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, no seu estado, na sua região, é que analisa se o fato ocorreu, se o fato não ocorreu, se houve culpa, se não houve culpa. O que os tribunais superiores decidem? Se aquilo ocorreu dentro da legalidade.
E 98% dos casos, 99% dos casos, aquilo ocorreu dentro da legalidade. Então, a execução imediata não vai impedir, por exemplo, ainda a análise dos habeas corpus, que nós julgamos sempre no Supremo Tribunal Federal, depois de já passar pela instância do Superior de Justiça, depois de já passar por um tribunal local e de um juiz de primeira instância. Então, nós temos hoje enormes mecanismos de proteção ao acusado, garantindo a ampla defesa. O Brasil é um dos países no mundo que mais garante ampla defesa. Até porque nós passamos por 2 períodos. Bom, aí ele já passa para outra parte, né, da entrevista dele. Agora eu pergunto para vocês, esse Dias Toffoli que você acabou de ver aqui, ele se parece em alguma coisa com o Dias Toffoli que nós temos hoje na presidência do STF? A resposta é não. Eu achei interessante ali um ponto que ele fala do Estevão. Ele pegou o negócio lá um dia à beira da prescrição. E o que ele fala? Se eu não tivesse entendido tal, e metido a caneta para cima, em outras palavras, ele estava solto. O que está acontecendo hoje é o inverso. O cara, como o caso do Paulo Preto, que estava faltando poucos dias para a prescrição, veio o Gilmar Mendes e resolveu atrasar, colocar o processo um pouquinho mais para trás para dar tempo justamente de chegar à prescrição. Mas tudo bem. O que ele fala ali, essa fala dele, é a fala 100% correta. É assim que deveria ser o nosso sistema judiciário do STF. Veja que ele é terminantemente contra a não prisão em segunda instância. Ele é a favor da prisão em segunda instância. Inclusive ele fala da questão, né, do que deve ou não subir ali para o STF, que compete, né, o caso, não sendo por foro privilegiado, compete ao juiz, tal, tudo bonitinho. Coisa que nós estamos vendo totalmente ao contrário hoje. Agora, o que foi que mudou? A lei mudou? Não. Tem jurisdição? Não. Acabaram de inventar uma, né? Esses dias atrás. A gente viu o negócio lá das alegações finais. Mas enfim. Bom, voltando ao ponto. Não teve nada de novo. A não ser um camarada que é o patrono desse daqui, que acabou de falar ali, que na época, quando ele deu essa entrevista, o camarada não estava preso, né? Ainda estava debaixo da saia da Dilma. Enfim. E aí o que acontece? Lula é preso, e aí esse mesmo camarada que defendia terminantemente e entendia dentro dos processos legais, do Código Penal, do raio que o parta para lá, que tinha que o cara ser preso em segunda instância, esse cara mudou radicalmente de opinião. De acordo com o Dias Toffoli, agora ele é contra. Agora, por que ele é contra, gente? Porque Lula está preso, Lula está prestes a levar outra canetada na segunda instância. E o pior de tudo nessa história é que é o seguinte: ele tá, o esquema armado é para acabar com as duas condenações de Lula. A primeira, que é do Sérgio Moro, eles estão querendo suspender o Sérgio Moro, né, do processo. Uma vez o Moro suspenso, o Lula é solto. Mas aí ele fica na pendura por conta do sítio de Atibaia, que já foi na primeira e vai para a segunda. Se ele for condenado na segunda, ele só vai ter tempo de sair na rua e voltar de novo. Só atravessa a rua e volta, né? Só toma que alívio, um ar fresco e volta de novo, porque aí toma segunda instância, cana de novo. Então, eles precisam livrar Lula de todas as possibilidades. Então, primeiro, suspende Moro. Vai se voltar novamente o julgamento. Não quer dizer que vai ficar livre, gente. Mas o julgamento volta ao início de novo. Isso aí leva mais 4, 5, 6 anos. O que leva Lulinha para a disputa das eleições em 2022. Mas tem a segunda instância do outro. Eita, é verdade. Se ele for condenado na segunda instância do outro, do Atibaia, aí lascou. Pronto, não tem mais 2022. Não tem mais 2022. Capite. Né? Já era. Aí o que eles vão fazer? Vão votar a questão da prisão em segunda instância. E aí eles vão anular a prisão em segunda instância. O cara não vai mais preso, o cara vai ser condenado da primeira, continua pilantrando, vai ser condenado da segunda, continua pilantrando, e aí adeus perder de vista, como diz o ditado, né?
Aí o que acontece? Anula a segunda instância, aí podem condená-lo na questão de Atibaia, mas ele não perde os direitos políticos, que recuperou, presta atenção, que recuperou por suspenderem o julgamento do Sérgio Moro, a condenação do Moro. Suspenderam a condenação do Moro, ele recupera os direitos políticos, derrubam a prisão da segunda instância, ele, mesmo sendo condenado, não perde mais, e aí pode se candidatar. Vocês estão entendendo, gente? Toda a trama da esquerda do STF. Agora, o jornalista faz uma pergunta aqui, que eu faço para vocês essa mesma pergunta. Que sustentabilidade nós temos, presta atenção, que sustentabilidade nós temos em um STF ou em um ministro da Justiça que ora entende uma coisa de um jeito, ora entende de outro. Lá atrás você vê, o ministro defende a prisão em segunda instância, agora, 3 anos depois, passados, ele defende a não prisão. Como é que a gente pode ter uma certeza de que nós vamos ter ministros coerentes e consistentes se a opinião do STF muda a cada instante? Pega, por exemplo, essa nova jurisdição que eles inventaram para anular os processos do negócio das alegações finais. Até hoje nunca houve uma menção de que era errado isso daí. Mas de repente eles inventaram e na primeira ação já anularam uma condenação em cima de uma jurisprudência que nunca sequer existiu. E eles já fizeram, inventaram na hora e na hora derrubaram o negócio em cima de uma coisa que não existia, de uma interpretação que não existe. Vocês conseguem ver? E o mais interessante ainda é que em 2017, se não me falha a memória, tivemos uma outra ação de uma outra operação da PF, né? Com os mesmos critérios, os mesmos pedidos, e o STF foi lá e negou. Olha só que interessante. 2 coisas nós estamos vendo o STF agindo de forma 2 pesos, 2 medidas. Dias Toffoli lá atrás é a favor da prisão em segunda instância e defende isso, ali você vê veementemente. Parece até um ministro honesto preocupado. Eu até estou me perguntando se o ministro do Dias Toffoli não clonaram ele, sequestraram o original e colocaram um clone no STF. Porque você vê o que o cara fala aqui, chega a dar orgulho. Você vê o que o cara fala hoje na televisão e no trabalho dele lá como ministro, chega a dar nojo. Não dá pra, sabe? Mas não sei o que aconteceu com ele lá. Bom, aí voltando aqui, você vê essa mudança. De repente agora ele já é a favor, ele é contra a condenação. O STF em 2017 julga um caso, que acho que é da Operação Pelicano, se não me falha a memória, o nome da operação, que é igualzinho esse que eles julgaram agora há pouco do cara da Petrobras. Alegações finais, as mesmas coisas, tudo direitinho. O STF foi lá e canetou, não. Aí agora a jurisprudência já mudou. A ideia já mudou. O coisa já mudou. Já não é. Não, agora já. Quer dizer, inverteu. Vocês prestem atenção. É o que está acontecendo, é o seguinte: o que era crime, agora não está mais sendo crime. O que era razão para se prender um bandido, agora não é mais razão para se prender um bandido. Aí o que vai acontecer amanhã? O que era razão para se manter um homem honesto livre, vai ser razão para se prender um homem honesto. Porque é o que vai acontecer, é o que a gente está vendo. Primeiro eles começam soltando os bandidos. Depois eles vão começar prendendo os inocentes. Canal Brasil Notícias, gente. Uma maravilha o nosso Brasil.